Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna de hoje com muita motivação, muito entusiasmo. E como fazemos costumeiramente, vamos ler uma mensagem de harmonização retirada do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Intitulada Perante os Inimigos. É a mensagem de número 111 e Emmanuel comenta sobre uma afirmativa de Jesus, não é? Quando ele diz: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Consta do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25. E o comentário de Emmanuel: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos, mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes precalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Belíssimo, não é? Essa mensagem, como o Emmanuel tanto nos esclarece em relação a esses textos do Novo Testamento, do Evangelho, não é? Quando Jesus traz para nós tantas orientações maravilhosas. Então, é como diz o Emmanuel, é difícil a gente ter uma vida em comum, harmoniosa com os nossos inimigos. Mas, mesmo à distância, a gente pode manter e deve
manter os sentimentos nobres em relação a todos, de compreensão, não é? De tolerância, de saber que o outro também tem virtudes, assim como nós, e defeitos, assim como nós. Então é importantíssimo. Eu vou além um pouco e tiro uma outra ilação daqui, da afirmativa de Jesus, é que Jesus fica implícito em todos os seus ensinamentos a recomendação do amor, não é? Desse amor universal. E que isso tem um propósito maior, é que nós caminhamos juntos, não podemos estar separados, nós temos que compor, todos nós, um grande rebanho, né? Em harmonia, orientados, conduzidos, mais do que orientados, conduzidos pelo mesmo pastor, figurativamente, que é Jesus, não é? Em direção ao Pai. Então, essa caminhada, ela nós fazemos juntos. André Luiz tem uma frasezinha curtinha que eu acho magnífica. Ele diz: caminhemos juntos, não é? E eu acho isso de uma sabedoria. A gente está em harmonia com todos. E para isso é preciso que, antes de qualquer coisa, estejamos em harmonia com a nossa própria consciência, não é? Com Deus. Então é maravilhoso. Hoje nós temos aqui a presença de um querido amigo já conhecido nosso aqui do programa, não é? De vocês também, que é o nosso amigo Bruno Leal, essa figura simpática, que sempre que tem trazido uma contribuição assim valiosa, além da sua simpatia, do seu carisma. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante. Os nossos temas aqui estão sempre relacionados com o Evangelho, sobre a vida de uma forma geral, tudo isso observado, analisado segundo a doutrina espírita, que é a doutrina que todos nós aqui abraçamos e que encontramos muita luz, muito consolo, muita orientação, não é? Nos proporciona uma libertação íntima nossa dos nossos grilhões, dos nossos das coisas que nos prendem, né, em relação a essa nossa caminhada, coisas que nós trazemos do passado, mais próximo ou mais distante, e que tanto dificultam o nosso avanço em direção à luz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema estou eu a seguir os caminhos, os passos do Cristo, não é? Muito legal. Então vai ser um momento assim importante de autoanálise, de uma reflexão individual, né, de cada um de nós. Então, nosso boa noite ao Márcio, que está aqui na retaguarda, na técnica, e boa noite ao nosso querido Bruno, que é o convidado de hoje. Boa noite, Leones, Márcio e todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É mais uma imensa felicidade o convite de estar aqui com vocês, vivenciando essa experiência, essa conversa fraterna que também me ajuda, me amplia, além de em termos da gente interagir mutuamente sobre essa proposta do tema, como esse clima tão agradável que vocês me proporcionam. Agradeço, muito feliz pela gentileza e o carinho de vocês. Muito obrigado, Bruno, e também a gente fica muito feliz, muito felizes com a sua presença, com a sua participação. Esse tema foi uma sugestão sua. O que o motivou a trazê-lo para aqui, para a nossa reflexão?
há uns 2 meses atrás, quando a Federação Espírita de Alagoas oficialmente começou a anunciar sobre esse congresso que nós vivenciamos agora esse final de semana passado, né? Sexta, sábado e domingo agora, 5, 6 e 7, onde a temática apresentada nesse congresso que acontece anualmente, né? Felizmente temos essa felicidade, esse privilégio, essa satisfação de pessoas que divulgam a doutrina, que buscam aprender e compartilhar em benefício de todos nós, né, pelo Brasil e até fora do Brasil, como tivemos aí no Centro de Convenções agora, nessa temática sobre o Sermão do Monte. Então, quando me veio esse tema, eu de cara percebi a grande necessidade que eu tenho de aprender sobre esse tema. E também minha gratidão de poder, junto com tantos outros, né, a gente vivenciar essa experiência que eles nos trouxeram, de tantos realmente valiosos conhecimentos. Então fui buscar conhecer um pouquinho, aprender um pouquinho para tentar me conscientizar e quem sabe até tentar contribuir de alguma forma, né, nesse tema, nesse fato histórico de um ser que de 2000 anos atrás passou fisicamente por aqui e que a história dele cada vez mais, pelo contrário, né, está mais viva, necessária, mais buscada por nós, né? Verdade. E um parênteses sobre o Congresso, foi maravilhoso, não é? O Congresso trouxe oportunidades assim muito boas de aprendizado, não é? De rever os companheiros, de essa troca de energia que acontece, né? De estímulo, de motivação, muito bom. E o encerramento, então, foi de muita emoção. Houve uma energia assim que inundou o coração de todos e levou muita gente às lágrimas, né, de tanta emoção. Foi muito bonito. Então já fica, desde já, o convite para o congresso do próximo ano, que já está sendo trabalhado, né? Com mais expositores, enfim, cada vez vai se aperfeiçoando mais, enriquecendo mais. Fruto isso da experiência. Então, você gostaria de comentar alguma coisa sobre o tema? Você começar a falar? Então, foi mais ou menos por aí que eu, buscando o que poderia, né, trazer nessa temática, ou o que poderia trazer para mim, tentar compartilhar, foi justamente como você felizmente disse, o meu próprio questionamento. Se eu ou se nós estamos a ouvir, né, esse sermão do Cristo, que é tido como a gema, né, de toda esta obra do Cristo, né? Ao ponto que Gandhi, por exemplo, que não era cristão, que não, né, e ele descreve que se a humanidade perdesse todos os livros, todos os ensinamentos e os conhecimentos, mas se apenas o Sermão do Monte restasse, nada haveria de ter sido perdido. Tal qual a importância da moral, do aprendizado que está diante dele, né? Um texto que não é tão longo, 3 capítulos apenas, no caso, através de Mateus, né, que ele faz de forma corrida, capítulos 5, 6 e 7, e espalhado, né, fragmentado através de Lucas, mas que tanto nos adiciona, né, desse novo olhar, desse novo ser, dessa nova fase da humanidade a partir dele. Então, o Sermão do Monte digamos assim, é a essência do que a gente precisa para a nossa felicidade, né? É a essência, é um código de comportamento moral, de comportamento humanitário. E isso é muito maravilhoso, porque nos enseja muita luz, né, para o nosso dia a dia, para a nossa conduta,
para as nossas decisões, nossas atitudes. Então, nos ilumina muito, não é? E está tudo descrito de uma forma tão bela, tão poética, não é? E tão rica, que realmente nos cativa, não é? E como você falou, às vezes as nossas histórias, entre aspas, não é? Elas, com pouco tempo, elas se dissipam no ar, não é? O próprio tempo se encarrega de destruí-las, não é? Entretanto, os ensinamentos de Jesus, em particular o Sermão do Monte, ele é sempre atual, ressoando nos nossos corações de uma forma permanente, e cada vez a gente extrai mais dele belezas, não é? Ensinamentos. Vê, cada leitura a gente retira, vê sobre as mesmas palavras, sobre uma perspectiva diferente, de acordo com a nosso desenvolvimento espiritual, não é? Pessoal, e é uma maravilha, não é? Realmente é um achado daquele que não trouxe uma moeda sequer em seus bolsos, né? Nem carregava consigo uma outra muda de roupa, né? Mas ao ponto de ser o maior líder de toda a história da humanidade, porque o que ele nos proporciona é um tesouro incalculável, né? Pelo que ele faz a gente pensar, sentir, saber de forma diferente. Eu estava até me lembrando aqui, curiosamente, no capítulo 4 de Mateus, antes dele iniciar o Sermão do Monte, que começa Mateus 5:1, né? No capítulo 4 ele vai terminando a introdução para que houvesse o fato, né, do início do Sermão do Monte. E Mateus ele começa a dizer para a gente a frase: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E eu comecei a questionar diante disso, né? Eu quis ir buscar um pouquinho antes do início o que ele já nos sugere, né? O arrependimento de nossa reflexão, de nossa introspecção, como um pré-requisito necessário para que a gente comece a estar apto a receber o que viria em seguinte, né? Como você felizmente falou, inicia com as bem-aventuranças, que significa felicidade, que na verdade é o que todos nós buscamos, queremos, né? Quem não busca, quem não quer viver, saber, sentir, né? Participar de dias mais felizes, né? Da gente conseguir se sentir melhor, né? Em diversos aspectos. E essa proposta dele, essa felicidade que ele apresenta, ela realmente modifica bastante a nossa ótica diante do que a gente traz como sentido da existência e destino, através da felicidade, da busca, como a propriedade, né, o objetivo maior de nossa existência, né, como ele se modifica e é ampliado, muito além tão somente do nosso olhar dos sentidos físicos, né, a partir dele. E muito bonito, né? Tudo muito belo, né? As bem-aventuranças a que você fez referência são maravilhosas, né? E interessante que Jesus, praticamente em todas elas, são 9, né? Ele coloca o verbo de ação, assim, que nos mostra o resultado no futuro, né? Por exemplo, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus. Isso para nós tem um significado especial, não tem? Isso significa para a gente a necessidade de ação, não é? De atitude, de conduta, de comportamento. Não é isso? Eu acho que ele deixando mais essa dica tão clara para a gente, que apesar de a grande maioria de nós ainda no estágio
que podemos dizer que ainda nos encontramos, e mais propriamente dizendo daquela época, 2000 anos atrás, talvez ainda era um pouco mais confuso até do que hoje, e talvez um pouquinho mais distante para a grande maioria de nós, denominarmos, estarmos em estado de felicidade, né? Já adentrarmos no estado de felicidade, apesar que hoje, em grande parte do nosso tempo, a grande maioria de nós ainda se descreve como ainda não ter alcançado isso, né? Acho que ele já dizia, a felicidade, eu direi como consegues, apesar que eu sei que ainda não estão vivendo, mas haverão de viver, né? Haverão de conquistar, haverão de aprender, haveremos, né? De vivenciar, né? Ou, em outras palavras, vivenciem isso, que vocês alcançarão esse estágio, né? Essa realidade. É muito bonito. Como a gente poderia entender aqui, os pobres de espírito, que é a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Ele coloca o verbo aqui no presente. Deles é o reino dos céus, né? Eu acho que é essa bem-aventurança e mais outra adiante, onde o verbo está no presente, né? O reino dos céus. Quando eu me deparei logo com essa frase, eu me lembrei de experiência da minha infância e às vezes até nos dias atuais. Tipo, a gente às vezes escuta e, se não tivermos cuidado, até citamos, mais ou menos, fulano é tão pobre de espírito, ou em espírito, né? Aquela pessoa, tipo assim, como se ela não tivesse valia alguma, né? Que é como se fosse uma pessoa excluída a parte do olhar da aceitação, da bondade, uma pessoa que fosse a personificação da desvalorização, né? Na nossa visão ou interpretação ignorante, limitada do nosso olhar físico, dos nossos sentidos. A gente às vezes julga ou escuta isso. Mas fulaninho é muito pobre de espírito, ou em espírito. E aí Jesus vem e diz-nos, de uma forma totalmente diferente do que da nossa interpretação, que os pobres em espírito haverão de conquistar o reino dos céus. E isso daí acaba dizendo, como de primeiro impacto, a gente diz, rapaz, será que ele está falando corretamente? Será até que ele está lúcido, né? Numa visão muito leiga ou muito infantil? A gente pode se questionar sobre isso, né? E a gente começa a perceber, diante desse olhar, buscando tentar compreender, entender e aprender o que ele nos diz, que a pobreza aí é conquistada através da simplicidade, da humildade, né? Humildade que vem de humus, que vem de terra, que faz parte da nossa experiência da vida física, né? Conquistada através disso. Essa experiência da possibilidade de estarmos na vida física, ela nos possibilita a gente aprender a ser fértil, produtivo, tal qual a terra, a humildade, a simplicidade, a pobreza de você olhar o que é importante, o que é necessário, e diante dessa balança do que é importante e necessário estão a valorização do que nós sentimos, nós sabemos, e do que está passando diante de nossas mãos, na nossa tangibilidade, que não somos donos de fato, né? desses valores monetários, apesar que têm as suas utilidades, e que bom que eles existam, porque faz parte da nosso aprender também das necessidades físicas, do progresso, do estudo, da construção. Saber um bom uso de tudo isso, não é? Não colocar nisso o nosso foco, a nossa essência, nosso principal propósito, né? Esse propósito nosso deve ser em busca dos valores da alma, né? Que são perenes, e que nos beneficiam tanto, e um benefício duradouro, não é? Que nos dá paz, quebra um pouquinho a nossa ânsia, não é? Pela vida, pelo fazer, pelo realizar, pelo conquistar, né? Nos torna mais pés no chão mesmo. A grande maioria daquele povo
que vivenciou aquele fato, né, frente a frente, aquela gente, pessoas que nem nós, a grande maioria, o volume grande daqueles seguidores eram os ditos invisíveis da sociedade, excluídos de todas as formas, pessoas que, para aquele núcleo privilegiado de uma pequena parte da sociedade, eram pessoas que melhor talvez fosse até que nem existisse, né? Eram os mal cheirosos, eram os miseráveis, eram os doentes, e foi aqueles que abraçaram aquela causa, eles se sensibilizaram diante daquela causa de um que vinha sem ter nada a oferecer em termos de privilégios ou facilidades materiais. Imediata, não é? Imediatas. De coisas, de resultados imediatos. Né? É o amor, não é? O amor tem essa magia, não é? Você imagine isso, o que digamos assim, o que emanava de Jesus, né? Eu acho que conquistava a todos, assim, instantaneamente, já no primeiro contato. E os desdobramentos disso tudo, porque será que nós estamos procurando vivenciar, trazer esses ensinamentos do Mestre para o nosso dia? Não é isso? Para as nossas ações, os nossos condicionamentos mentais, como nós estamos trabalhando isso, porque a partir daí, dessa sintonia mental nossa com o bem, com o amor, vêm as ideias, e as ideias se traduzem em ação, em atitudes, né? Como é que a gente faz para a gente começar a viver isso, hein? Realmente, eu acho que o primeiro passo talvez seria o percebermos, o segundo talvez a gente aprender, através da nossa percepção a gente começa a abrir as portas, as janelas para a nossa compreensão, né? E depois o passo adiante que seria o realmente sentir ser, né? Essa proposta daí, né? Realmente muda totalmente o nosso aspecto, porque a gente geralmente aprende mais ou menos assim: precisamos trilhar os nossos objetivos da vida física, tipo assim, eu preciso estudar, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro para ser alguém, como se isso fosse fadado, né? A condição de ser importante nos olhos monetários, talvez materiais, que isso era que possibilitasse a gente de ser aceito ou compreendido como alguma pessoa. Se assim não fôssemos, né? Tem até outro dia desse um graduando num trabalho do TCC, eu vi uma reportagem, gari, sua profissão como gari, e ele sentia uma necessidade que as pessoas não olhavam, não percebiam ele e seu trabalho, né? E o seu trabalho do TCC, ele defendeu a invisibilidade dele na sua profissão. Ele fez o TCC baseado em dias que ele passou fazendo a limpeza com o seu fardamento de gari dentro da universidade, uma universidade pública da qual ele se condicionou nos tempos livres. E interessante, quando ele estava com a roupa de gari, os mesmos amigos, colegas, até do prédio que ele estudava, não conseguiam enxergar ele. E quando ele chegava na sala de aula para estudar naquele horário, era outra pessoa. As pessoas cumprimentavam, falavam, percebiam ele, né? Como se ele não existisse. Mas ele deveria estar disfarçado, não é? Disfarçado, porque ele queria... Para não ser identificado como o fulano. Isso. Né? Eu acho que ele foi muito feliz de depois traduzir em termos técnicos, né? Através daquela experiência dele, ele comprova o que alguns olhares já diziam, né? Sobre isso, de uma forma prática, individual, da qual a sua experiência o possibilitou, né? E ele comprovou isso, depois descrevendo e afirmando que ele era aquele. E depois as pessoas talvez até tenham dito, rapaz, eu achei até parecido, mas era impossível ser você. Para eles, né? Aquele amigo de uma universidade pública que precisou estudar para passar no Enem, para estar ali, e era aquela pessoa. E ele fez um belíssimo trabalho diante dessa sua experiência, né? E aí eu fico pensando, se hoje ainda existem os invisíveis, né?
Imaginemos naquela época de Jesus, onde a sociedade era muito mais segmentada, não é? mais, digamos, havia um preconceito maior, a ignorância era maior, as diferenças de classes eram muito mais acentuadas, né? Eu fico imaginando como era naquela época. As doenças, não é? Não havia medicina, não havia higiene, não havia remédio, enfim. Eu acho que tem muito a ver a posição de Jesus com essa realidade. Porque, na verdade, a mensagem de Jesus é uma mensagem para todos, independente de nível socioeconômico, não é? É uma mensagem para todos, porque os necessitados somos todos nós, se não materialmente, mas espiritualmente. Então Jesus dava uma atenção especial aos pobres, né? Às viúvas. Olha, Jesus fazia referência às viúvas e eu fico me lembrando a situação das viúvas naquela época, como deveria ser difícil, porque hoje você tem uma aposentadoria, os problemas materiais nossos continuam existindo, mas não com a intensidade e a gravidade naquela época. O preconceito era muito maior. Você imagine uma viúva com 2, 3, naquela época as famílias deveriam ser bem numerosas, né? A prole, assim, 2, 3, 4, 5 filhos, ficar sem um amparo, sem uma assistência, sem a solidariedade da sociedade. Como deveria ser difícil, não é? Se hoje a gente, digamos assim, numa família com pai e mãe, os dois trabalhando, em boa parte das famílias são o casal, né, os cônjuges, né, foge também só, né, dessa configuração tradicional, mas digamos assim que é a família entre dois, né, cônjuges, que eles buscam através do trabalho para dar o amparo, o conforto, a segurança, né, para a família. Naquela época, hoje ainda tem um olhar, né, que a gente, graças a Deus, vencemos bastante. Mas naquela época, eu até arrisco dizer que as mulheres e as crianças trabalhavam muito. Não que hoje as mulheres não trabalhem, claro, não deixaram de trabalhar muito, né? Trabalham, e muitas vezes até bem mais do que os homens. Mas, digamos que, apesar de tanto dedicação, né, diante daqueles trabalhos, vários filhos, várias atividades no lar e com algumas tarefas, basta a gente ver no olhar do indígena, a gente percebe que muitas vezes as mulheres é que fazem grande parte das atividades, porque o homem tem de uma estatura, uma força física maior e acaba exercendo uma liderança diante daquele núcleo, ao ponto que ele decide, divide e os outros executam, as mulheres e as crianças. Então, naquela época... E outra coisa, com relação a esse aspecto, não quero cortar o seu raciocínio, mas é que o homem tinha uma atividade que exigia dele a sair de casa, sair da tribo, né, para caçar, para pescar, para buscar o sustento, né? E quem ficava ali em casa, digamos assim, no lar, era a mulher, que era o grande esteio da família, né? Para dar assistência aos filhos, o carinho, cuidar dos afazeres domésticos. Interessante como tudo isso começou, não é? Penso eu que as leis hoje existe uma justiça mais condizente com a justiça mais correta, né? de uma carga horária de trabalho melhor, desse cuidado de não só olhar o aspecto da força física, mas pelo contrário, da gente proteger, estar atento a o que é mais importante mesmo. Mas ainda assim você vê que a mulher e a criança,
apesar de tantas atividades que eram bem maiores, principalmente a criança, a mulher talvez até próximo, né, dos dias atuais, mas as crianças normalmente eram servos e as mulheres eram servos dos seus homens, né, líderes de família, né, e eram como invisíveis naquela época também, né? Mas porém, apesar disso, muitas vezes o olhar para eles eram de certa forma quase como invisíveis. Ainda assim, tende a ficar cada vez mais igualitário e cada vez mais assertivo esse nosso olhar, creio eu, né? Ao ponto que, segundo as minhas pesquisas, a mulher oficialmente só foi ser considerada alma no ser humano feminino no século VI, após um concílio que denominou e oficializou a mulher como tendo alma. Até então, né, 6 séculos depois de Cristo, o homem oficialmente tinha alma. A mulher era dúvida se tinha alma ou não, tal como nosso olhar é equivocado, né? Então, a gente vê, chega Jesus e diz assim: os pobres haverão de estar no reino de Deus. Era totalmente o contrário que a gente às vezes até ainda aprende hoje. A gente aprende, né, que a gente precisa ser esperto, que a gente precisa ser esperto nesse nosso olhar, de levar vantagem, né, de ser um grande senhor ou uma grande senhora, agora abraçando a independência se homem ou mulher ou criança, né? Que a gente precisava realmente ter um destaque na sociedade para ser alguém. Aí Jesus pega e diz que essa experiência, muitas vezes, da humildade, ela nos leva a um grande volume de aquisições, não que seja a regra. E, de certa forma, me chamou bastante curiosidade nesse sentido, que os únicos 2 evangelistas que falaram sobre o Sermão do Monte, a gente pode dizer assim, que o Sermão do Monte ele só é encontrado da forma que ele é apresentado historicamente através de Lucas e Mateus. Por que será? Eu me questionei sobre isso. Por que João não falou? Por que Marcos não falou? Por que depois o Paulo, né, no Atos dos Apóstolos, também não falou dele? Mas Mateus e Lucas foram os únicos que falaram sobre o Sermão do Monte. Percebendo as características de Mateus e de Lucas, Mateus era um cobrador de imposto. Ele era um alto funcionário, digamos assim. Hoje é difícil você passar um concurso, ter um acesso a estar numa posição de um funcionário da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal. Imagine naqueles tempos, né? Talvez fosse ainda mais difícil. E mais adiante o Lucas, que não conheceu o Cristo em vida, ele era médico. Ou seja, não fez disso eles melhores do que os outros evangelistas, aqueles que comentaram sobre a vida de Jesus, mas somente eles 2 falaram. Isso não faz dele melhor, mas, a meu ver, este ensinamento os chocou de forma diferente. Chamou a atenção deles que aquele aprendizado parece que vibrou para ele de uma forma muito contundente, porque eles entendiam, talvez, que os valores da vida física para eles eram bem diferentes do que o Cristo apresentava no Sermão do Monte. E talvez por isso eles se debruçaram e dedicaram-se a comentar sobre esse fato histórico, porque realmente deve ter abalado ele. A mudança do que ele entendia do objetivo da vida para ele. Quais eram os objetivos, os valores? Porque para aqueles 2 que tinham diversos privilégios, facilidades, diante daquela posição econômica, social, diante daquela sociedade onde quase todos eram os pobres, né? Eles, de certa forma, um destaque, e eles encontram uma riqueza muito maior do que aquela ótica inicial que eles traziam consigo, né? Diante dos costumes, dos hábitos, dos aprendizados da humanidade daquela época. Interessante a sua reflexão, né? Um outro aspecto também é que os evangelistas não tiveram uma convivência assim com Jesus, né? E eles narravam todos esses episódios da vida de Jesus que eles ouviam de outros, né? Que não havia na época a imprensa, a mídia, não havia
a internet, né, como hoje nós dispomos, quando as coisas são todas registradas do ponto de vista de notícia, de compartilhamento, né? Não havia isso. Então eram coisas que iam sendo passadas boca a boca. De repente, isso também não chegou ao conhecimento dos outros evangelistas, a Marcos e João. Pode ter acontecido isso também, né? Não sei. Mas o fato é que Lucas era uma pessoa de uma espiritualidade assim muito acentuada, né? Ele tinha uma percepção, ele inclusive foi o autor da ideia de chamar, que antes era chamado de caminho, né? A igreja, naquela época, as assembleias eram chamadas de caminho, e ele sugeriu, depois de uma visita a uma das igrejas de passagem, ele sugeriu o nome de cristão, né? Aqueles que seguiam o Cristo. E isso a gente deve a ele. E Lucas, isso foi Lucas. E Mateus tem essa outra característica também de ter um interesse profundo, né? Eu acho até do ponto de vista cultural também, porque, querendo ou não, o conhecimento, ele exerce uma influência muito grande sobre nós. É importante a gente conhecer, saber das coisas. Os sentimentos são maravilhosos quando a gente os desenvolve, mas para a gente desenvolver esses sentimentos com sabedoria, é preciso que a gente tenha o saber. É por isso que o Espírito de verdade, ele nos recomenda: espíritas, amai-vos, né? Esse é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo, porque é através do esclarecimento e da vivência deles que a gente evolui. Realmente. Em frases curtas que engloba tudo, né? Como Jesus tão felizmente nos traz, né? Tão transformadoras, né? Sobre isso daí. Pensando aqui, não tínhamos realmente os meios de comunicações essa facilidade hoje, né? Aí lembro-me, o que dividiu a humanidade? Pré-história e história. Foi o desenvolvimento da escrita. Quando nós começamos a desenvolver a capacidade de deixar para os outros o que nós vivemos, o que nós sabemos, né? Alguns milênios antes de Jesus, né? Então, a partir desse momento, a humanidade sai, porque o volume maior de conquistas e aprendizados passamos a compartilhar, não somente agora de forma oral, porque algumas coisas ficavam, outras não, quando deixamos ela de forma fidedigna através dos escritos, né? Mudou a história da humanidade, passamos a viver a história, não mais agora a pré-história, a partir da escrita. E eu fico me questionando também e tentando imaginar quanto este homem contribuiu para o desenvolvimento da prática da escrita. Porque se a gente comenta que nos tempos atuais a Bíblia ainda é o livro mais buscado, obtido, lido da história da humanidade 2000 anos depois, né? Imagine quantas pessoas que não tinham ainda a capacidade de ler e que passaram a querer ler, para que pudesse, através daquela leitura, ter acesso a entender aqueles aprendizados que aquelas pessoas estavam ali, né? Essas pessoas muito simples que desenvolveram e contribuíram para essa disseminação do nosso processo de conhecer, perceber, aprender, a fim de que pudéssemos passar para aquele primeiro ensinamento, né? O mais importante é amor, mas o conhecimento nos ajuda a amar. Porém, o conhecimento deve servir ao amor, que é o primeiro mandamento, que nem você disse, né? A gente entendendo, aprendendo, tendemos a ser melhores.
E que vai ser o objetivo, o começo de nossa história, que é o Criador, que é todo amor, o objetivo de estarmos aqui, que é amarmos uns aos outros e sermos esse amor atuante, tal qual o Cristo nos ensinou, e que a doutrina espírita, muito felizmente, vem descortindo uma série de outros questionamentos, desse olhar além do olhar físico, de todas as respostas a todos os nossos questionamentos passam a ser agora possibilidades reais, concretas, diante de resolvermos aqueles quebra-cabeças que pareciam ser impossíveis ou improváveis a partir de agora dessas informações dos céus, né? Ou dos planos, ou da espiritualidade, como queiramos dizer, que sempre existiu no meio dos diversos povos e épocas, né? Começou a compreender a vida, o universo, né, o mundo, que naquela época nem havia universo ainda, era o mundo, só o planeta Terra, digamos assim, a perceber isso de uma forma mais ampla, não é? E a compreender com Jesus que o céu não é um lugar geográfico, não é uma região, mas é algo que está dentro de nós, né? O reino de Deus, e que depende de nós a construção dele, a descoberta dele dentro de nós. Não é buscando lá fora que a gente alcança, né? A conquista estágio. Que ninguém rouba, que ninguém toma, que não se perde, porque independente de onde estivermos, né? Independente de que tempo seja, uma conquista que ela não se desconstrói, faz parte de aquisições nossa como espírito, né? Aprender e sentir melhor, que nos condiciona a capítulos mais felizes, ou momentos, ou tempos, ou estados de mais felicidade, né? Isso só se adquire com uma vivência íntima, não são os cultos exteriores, não são os dízimos da vida que nos possibilitam isso, mas uma tomada de consciência e, a partir daí, uma vivência desses postulados trazidos por Jesus para a nossa vida. Claro que a gente não estamos começando a compreender, a gente fala assim, a vivenciar o Evangelho, mas dentro das nossas possibilidades, não? Porque cada um, de acordo com o seu nível de evolução espiritual, vai compreender de uma forma diferente. E quanto mais a pessoa se aprofunda, mais ela vai encontrando coisas, facetas em si mesmo, que antes ela não enxergava, e que se sente a partir daí no dever de procurar superar aquilo, né? Então é um processo assim que é interminável. Então, quanto maior a nossa ignorância, maior o nosso desconhecimento de nós mesmos, mais também nos achamos perfeitos, né? E quanto mais a gente vai se conhecendo, vai conhecendo o modelo que é Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, a gente vai se enxergando mais das qualidades que já temos e das conquistas que ainda temos muito por fazer. E quanto mais a gente se aprofunda nisso, mais a gente vai percebendo que tem muita coisa. Quanto mais a gente se enxerga, mais... É como quem foi, meu Deus, Sai Baba, que usou uma figura, né, para ilustrar isso, ele dizendo: num ambiente escuro, numa sala escura, você não enxerga nenhuma detalhe, sujeira, né? Mas se você acende uma lâmpadazinha fraca, você já começa a perceber. E se você põe ali uma lâmpada muito forte, muita luz, você vai ver os mínimos detalhes
e vai ver que o negócio é sério. Bem assim acontece com a gente mesmo, com nós mesmos. Como se descortina, né? A nossa realidade. Agora, há quem diga, então não seria melhor a gente permanecer na ignorância, porque aí a gente não toma conhecimento de nada disso, e isso deixa como está mesmo, deixa a gente nessa zona de conforto, né? Não vamos fazer esforço. Mas acontece o seguinte, quando a gente, primeiro que a vida não permite isso, quando a gente se acomoda, a vida vem e dá uma sacudida, né? Pega a gente pelos ombros assim, olha, cara, você se movimente, né? É uma lei isso, uma lei da natureza, uma lei divina. E depois, na medida em que você vai, vamos dizer assim, usando a linguagem mais comum, que você vai se iluminando no sentido de compreender, de se conhecer, de compreender a vida, e para nós de conhecer o nosso modelo, né? E que a gente vai vivenciando isso, a gente vai tendo gratificações imensas, não é? Vamos sendo ajudados também, é uma lei divina também, né? A cada um segundo as suas obras. Então, esse esforço que a gente faz, porque, como Jesus disse, a porta é estreita. A gente tem que aprender a renunciar às coisas, aos nossos caprichos, às nossas acomodações, às nossas comodidades, né? E na medida em que você vai fazendo esse esforço, a espiritualidade nos estimula, né, a prosseguirmos, nos propiciando um bem-estar íntimo, não é? Realmente. Eu estou tomando a sua fala. Isso. Obrigado por adicionar ao meu pensar aí, de valiosos pensares também. Eu estava me lembrando agora aqui, cá comigo, você falando e eu viajando nos seus pensamentos, na sua fala, no seu conhecimento. Eu estava me lembrando aqui, né, como Kardec, também inspirado pela espiritualidade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem lembrar, né, a gente que a vida do Cristo poderia se dividir em 5 partes, né? Os atos da vida comum, o Evangelho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né? Kardec diz-nos que poderíamos dividir a vida do Cristo em 5 partes. Ele se refere, desculpe, viu? Sim, mas ele se refere ao Evangelho. Porque o Evangelho seria né, a obra dele, a vida, a experiência dele, as boas novas, né? A nova fase da humanidade a partir dele, né? Aí ele diz que seria a vida comum do Cristo, primeira parte. A segunda, os milagres que ele provocou, que foram relatados. As predições, o que viria a acontecer, né? Que ele também tiveram vários fatos que ele contava, a capacidade dele de prever o que haveria de ocorrer no futuro, nos dias vindouros, né, que viriam. A quarta parte, que foram as palavras que designaram os ditos dogmas, né, que são aquelas ditas verdades inquestionáveis por algumas doutrinas, religiões, filosofias que dizem, olha, até aqui a gente tem capacidade, mas daqui para cá não cabe a nós a resposta, discutirmos. É assim porque é assim e pronto. Né? E, então, essas 4 partes, todas elas são motivos de controvérsias. Dependendo de qual seja a religião, a doutrina, a filosofia, a época, o povo, o indivíduo, nós podemos discordar. Porém, a 5ª e última parte, todas as doutrinas, filosofias, religiões, como você falou aí, Sai Baba, Gandhi, o Dalai, e todas aí, a gente pega Sócrates, aí pega Francisco de Assis, que é a parte moral, é aceita, compreendida e abraçada por todo religião, filosofia, doutrina que preza, que busca, né, nos adicionar, porque a parte moral é a gente compreender o que é certo e o que é errado
e diante dessa nossa compreensão a gente buscar fazer, né? Escolher melhor, caminhar melhor. Então o núcleo do Sermão do Monte é justamente isso, nos mostrar o que é certo, o que é errado e qual a parte nossa diante desse nosso aprendizado. O que devemos fazer, como agir diante disso, né? O código moral de conduta que você falou, né? E uma curiosidade que me deixou, assim, de certa forma impressionado quando eu estava comparando o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que de uma forma mais fácil ela corrida aquele fato histórico, né, do Sermão do Monte, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu comecei a comparar o Sermão do Monte, aqueles 3 capítulozinhos de Mateus, e todo o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente a parte moral, todos os assuntos, todos os temas do Sermão do Monte são justamente o desenrolar do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os temas, não ficou nenhum de fora. Ou seja, seria um debruçar que vem completar aqueles 3 capítulos nos trazidos por Mateus e também através de Lucas. Ele discorre, ele detalha, ele explica aquele Sermão do Monte de uma forma durante todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Outra curiosidade, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. O Evangelho de Mateus é composto de 28 capítulos. O Evangelho segundo o Espiritismo, 28 capítulos também. Mais uma outra curiosidade que me deixou a pensar. Como nada é por acaso, né? Enquanto eu comparava e ticava os assuntos, o conteúdo, o desenrolar, e isso realmente me deixou nessa comparação, de certa forma, muito surpreso. Aí, logo em seguida, eu tive a felicidade de, quando aqui na Federação Espírita estava na livraria conversando com o Newton, eu dizia: Newton, eu estou querendo aprender sobre o Sermão do Monte. Aí ele me apresentou o livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, através de Divaldo, né? E a poetisa Amélia Rodrigues, ela dá um contexto tão belo, de uma forma poética, a esse sermão, que por vezes eu me peguei me emocionando lendo o livro. No capítulo 3º, que fala o excelso canto, ela detalha como as pessoas estavam diante daquele fato histórico que estava acontecendo, o que as pessoas pensavam, como se sentiam, ao ponto que quando ele fala da primeira bem-aventurança, que eram os pobres em espírito, ou felizes os pobres em espírito, que serão o reino de Deus, aí ela detalha dizendo que a multidão, ou seja, aquele povo, nós aguardávamos, pulsavam os corações daquelas pessoas, os olhos das pessoas brilhavam como lampejos, porque aqueles excluídos começaram a ser inseridos na possibilidade de serem felizes, apesar da infelicidade que muitas vezes vivenciavam diante das aflições, diante da pobreza, diante das injustiças, diante das dificuldades que nós nos envolvemos, nos percebemos. E como essas dificuldades tendem a nos fazer olhar, sentir, pensar e ser melhor, né? Como elas são úteis, são valiosas, são importantes. Não porque Deus quer que a gente sofra, porque às vezes Ele possibilita que a gente experimente comer do fruto que nós ainda temos a capacidade de plantar e colher, né? E de merecer, em função de ser a colheita do nosso plantio. Os mais fáceis, os bondosos, os mais tranquilos, e também aqueles mais difíceis, que são justamente o que nós atraímos, né? Como a física quântica diz, tudo atraímos. As pessoas, o tempo, o espaço, está tudo muito adequado, muito engrenado para o que nós precisamos, o que nós merecemos, que somos de fato aí, né? É interessante que, como esse olhar que a doutrina espírita desperta em nós, né? Como a gente vê, como a gente percebe que na vida está tudo assim tão interrelacionado, que não existe nada solto, a revelia, apesar das vezes a gente se sentir assim, né, em relação à nossa própria vida, em relação à coletividade, né, esses momentos que a gente tem vivido de tumulto, de incompreensão, de egoísmo exacerbado, né? Como tudo isso não acontece soltamente, tem uma mão, uma lei maior por trás disso, e que isso é tolerado
dentro de determinados limites, né? Em obediência ao nosso livre-arbítrio, mas que a gente não pode se exceder muito de determinados parâmetros, porque a vida vem e puxa a gente para os limites nossos, né? E tudo isso ainda com um propósito que é de evolução nossa, de crescimento, de transcendência, né? De despertar para o amor, para a valorização do outro, a gente sair do nosso casulo, né? Desse nosso egocentrismo, né? E motivado muito pelo egoísmo, pelo orgulho, coisa maravilhosa. A vinda de Jesus aqui, que a espiritualidade ela programa as coisas a longo prazo, aí a gente se angustia porque a gente quer que em pouco tempo as coisas aconteçam. Mas, por exemplo, Jesus, já era prevista a vinda dele, a passagem dele aqui entre nós há 1500 anos antes, né? Até porque é uma coisa que eu gosto sempre de me lembrar, para a espiritualidade superior, o conceito de tempo é diferente desse nosso que estamos aqui regulados pela matéria, pela nossa biologia, né? É o nosso relógio biológico, não é o nosso relógio temporal. Isso é uma coisa. E outra coisa é na medida em que o espírito vai evoluindo, esse tempo vai mudando, a ponto de chegar, digamos assim, a Deus, onde não existe mais o tempo, né? Tudo para Deus é o presente, não existe o passado nem o futuro. Jesus já tinha alcançado mais ou menos isso daí. Eu lembro daquela passagem que perguntam a ele que você é tão jovem, não tem 50 anos, mas ele tinha 30 e poucos, né? 31. Ele se referia a Abraão e questionaram, mas você não tem nem 50 anos, você conheceu Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que coisa maravilhosa, eu sou. Ele se coloca acima desse tempo nosso. Então a gente se angustia por conta do nosso reloginho, que fica medindo aqui os segundos, e a gente então se vê tentado a atropelar as coisas, a querer que elas aconteçam muito rapidamente, que as coisas se transformem milagrosamente, quando isso tem que ser feito, tem que ser uma construção nossa, né? Uma construção individual, da busca da luz, desse despertar, e como resultado da ação individual, que o coletivo também caminhe para isso. É muito bom, não é? Muito maravilhoso. E isso dá para nós uma responsabilidade muito grande, não é? Desperta. Aí deixou o Espiritismo tem essa característica, tira do outro, do condutor, do pastor, do médium, do sacerdote, quem quer que seja, né? do guru, tira dele a função de nos elevar e traz para nós essa responsabilidade. Aí às vezes algumas pessoas temem isso, se abalam, porque foram criadas, né, num ambiente onde não havia essa responsabilidade. O outro era quem tinha que nos conduzir, nos elevar, né? E que as coisas aconteciam
misteriosamente, né? E não como consequência de um esforço pessoal. É tão legal isso, não é? Cada um de nós estamos de acordo com o que passa para a gente. Aí eu me lembrava, né? Será que não está sendo demais, não está sendo de menos essa minha experiência? Lembro-me que, diante de todas as dificuldades do Cristo, que não teve facilidade alguma e conseguiu realizar tudo, né? Às vezes a gente se amarra, se limita, né? Por dificuldades que ocorrem realmente e que às vezes nos encontramos em situações para a gente difícil, né? De dificuldade. Mas aí eu me reportei agora me lembrando ao livro, né? Nosso Lar. No finalzinho da história, o Ricardo, recém-encarnado, conta a história que ele, na idade da infância, por volta de 2 anos de idade, ele adormece na vida física, com 2 anos de idade, e vai ter em comunicação com a sua família espiritual, que ele estava ligado naquela fase de existência. Aí ele vai falar com Lísias, o André Luiz, ali se encontrava também a dona Laura, que era a esposa dele, e naquela comunicação, em sonho, eles comunicando com os seus entes queridos que estavam na colônia de Nosso Lar, ele pede que a família se una fervorosamente em prece a Jesus para que a vida dele não seja fácil. Enquanto a gente geralmente pede o contrário. Pede facilidade, né? A gente pede, mas por que comigo? Meu Deus, olha, por favor, não deixa que nada de difícil me aconteça. Vai desobstruindo, vai desobstruindo. Aquela visão infantil de que as coisas fáceis serão mais tranquilas de atravessarmos. Aí Ricardo diz que a família dele ore pedindo fervorosamente a Jesus que ele não tenha facilidade para que ele venha cumprir os desígnios traçados lá no plano espiritual. Assim como a gente vê o Cristo, que ele sabia que ia acontecer tudo aquilo e ele assumiu aquela responsabilidade de nos mostrar sermos capazes de, através daquele exemplo, a gente também ir se modificando para que pudéssemos agir tal qual, né? Ele nos mostra, e tantos outros abnegados que diante dessa proposta conseguem vencer as suas dificuldades, os seus obstáculos, né? Diante da humanidade, diante do tempo, independente dos povos, das épocas, das religiões, das sociedades, dos cultos, né? Que vem nos mostrar e nos incluir, nos inserir diante dessa possibilidade de sermos também assim. Então, conforme o tema de hoje, o escutar Jesus é ouvi-lo e vivenciá-lo, né? Não é apenas ter conhecimento e se restringir, assim como a gente, é muito comum entre nós, a adoração ao culto, a perceber a beleza dos ensinamentos, mas é trazer isso tudo para as nossas ações. É o grande desafio nosso, grande desafio que a vida coloca para nós, a gente... Claro que a gente está muito distante de viver o Evangelho na sua plenitude, até porque a gente não o conhece na sua plenitude, né? Mas dentro daquilo que a gente já conhece e se conhece também, a gente ir se melhorando e se lapidando. Pois estamos... Cada um de nós, né, aprendendo a pensar e a sentir diante disso daí. E que bom, né, que isso ocorre, né? Que bom que isso ocorre. A espiritualidade, inclusive, diz que quantos que estão lá na espiritualidade que estão a pedir a oportunidade de retornar à Terra, para a fim desse mergulhar que vem contribuir pelas experiências do nosso sentir, também das características dos sentidos físicos, adicionar novas perspectivas para a gente, né?
Porque se não houvesse a necessidade, de certa forma não haveria, né, esse modelo, já que somos espíritos experimentando essa vestimenta da carne. Se não fosse necessário, não haveria de termos, né, isso. Mas às vezes a gente precisa dessas salas de aula, dessas tarefinhas de casa, desses deveres de sala e de casa, né? E que bom que temos uns aos outros para isso, porque a gente só consegue no coletivo isso, né? Uma coisa muito, muito boa é quando Jesus, ainda no Sermão do Monte, ele diz: vós sois o sal da terra. Veja que coisa maravilhosa, né? Nós somos o tempero. Eu acho que não existiria isso se não existíssemos nós. Não é verdade? Alguém poderá dizer: não, mas não existe vida no sol. No entanto, existe o sol, existe os mundos afora, mas deve existir vida, não no sentido que de uma forma idêntica à nossa aqui, não é? Materializada, grosseira, mas isso vai se refinando, e até mesmo nos locais, de repente, onde só existe mesmo a vida do ponto de vista espiritual. Então, nós somos o sal da terra, nós que damos vida, né? Nós somos importantes, nós somos muito importantes. É bom a gente ter consciência disso, né? Da nossa importância para Deus nesse contexto humano, né? Nós estamos sendo instrumentos do crescimento, para o crescimento do outro, para o aprendizado, e da mesma forma que o outro está sendo para nós. Então isso é maravilhoso, a gente dá vida à vida, não é? Dá sentido, dá alegria, dá oportunidades de iluminação, não é? E recebemos também igualmente. Ele vai um dos desfechos do Sermão do Monte, é justamente o que você falou, o sal da terra, né? Quando ele começa: depois de tudo isso que eu estou dizendo, agora eu vou te dizer que ele diz, né? Depois de tudo isso que eu estou ensinando a vocês, Jesus, ele diz assim: e porém, diante de tudo isso, a gente lidera os seres vivos desse planeta, dessa constituição física que nós experimentamos. Temos essa responsabilidade, esse compromisso. E o que é que nós estamos fazendo enquanto essa capacidade de estarmos nesse olhar mais completo, mais avantajado diante dos demais seres da constituição física? Como estamos cuidando uns dos outros? Como estamos cuidando do reino vegetal? Como estamos cuidando do reino mineral? Como estamos cuidando da nossa natureza? Quando vem essas chuvas, a gente percebe que os bueiros entopem dos lixos que geralmente nós jogamos. Os animais, as doenças. E como é que... Mas aí ele vem e diz que, apesar da nossa ignorância e da nossa grande necessidade de aprender e ser ainda melhor, mas diante das demais espécies, nós é que estamos com essa capacidade de realmente conduzirmos a nós e aos demais para essas novas fases de mais felicidade, né? Porque a multidão era o motivo o povo, nós, é o motivo dele. Ele desce do alto para estar conosco, para dar a mão, a fim de que nós possamos sentir, através daquele ser, um novo adiante de felicidade mais satisfatória, mais preenchida, né? E a partir dele, tudo se transformou ao ponto de nós, um terço se denomina cristão, dessa história de 2000 anos atrás. Imagine quão convincente é essa história, esse ser, esse aprendizado, né? Ao ponto da gente, por tanto tempo e cada vez mais, abraçar esse modelo de conduta, né? Diz que quando ele se entrelaça em nós, da forma que ele veio e de que ele está, dele continua a interagir conosco, pelo que ele nos mostra, nos ensina, a gente é incapaz de retroagir, né? De ser
mais como éramos antes. Porque a lei de justiça, do que é certo e que é errado, que Moisés nos traz, apesar de ainda não conseguir agir diante dessa justiça, como não matarás, enquanto ele, nos relatos dos registros, diz que ele chegou a um duelo, numa briga, matar com suas próprias mãos, assim como descendo com os 10 mandamentos, olhando o seu povo, seus amigos, sua família, ele mandar passar a espada em 3.000 pessoas, como os registros históricos que contém o Antigo Testamento ensina-nos. Ele trazia o não matarás, mas num impulso de raiva ele mandou matar, ele matou e mandou matar, né? Aí Jesus vem e diz: agora eu venho dar um complemento de cumprir, que é agora mostrar como agir diante do certo e do errado. E aí a doutrina, a espiritualidade, a revelação dessa terceira grande revelação diz: agora já sabeis o que é certo e o que é errado, já sabeis como agir do que é certo e o que é errado, agora eu vou te mostrar um Deus que ainda não compreendia, uma humanidade que ainda não compreendia. Todas as respostas serão preenchidas satisfatoriamente. Agora passaremos a entender tudo de uma forma mais clara, onde a luz, a escuridão da ignorância, dos nossos erros, elas passam a serem substituídas, né, por claridade, sentimentos, aprendizados, e a gente vai convergindo, se afinando para esse processo, né? Você tocou há pouco num ponto importante também, a gente observar os outros reinos também, porque também são criaturas divinas num estágio diferente nosso, humano, mas também são criaturas divinas e também estão submetidos a um processo de transformação, de evolução. Eu acho que na vida nada fica isento desse processo de crescimento, né? Tem nas leis morais do Livro dos Espíritos, Kardec faz referência à lei de destruição, que não é uma lei não é uma destruição para acabar, mas uma destruição para renovar, para dar margem ao surgimento de novas circunstâncias, não é? E assim a gente ir prosperando. Então eu acho que tudo no universo caminha para Deus. É muito bom. Aí a gente percebe a necessidade de respeitar não só os nossos semelhantes, o nosso próximo, mas os seres de outros reinos também, os animais tidos como irracionais, né? Que estão ficando quase que mais racionais do que nós, muitos de nós, a natureza, as florestas, os rios, os minerais, por que não incluir tudo? Aliás, Leon Denis tem uma que eu diria até um poema, a forma tão bela como ele fala. Ele diz: o espírito dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda-se no homem. Veja que maravilha! Não é o espírito com E maiúsculo que habita o mineral, mas já é um princípio inteligente, não é? Que ali está adormecido num processo também de transformação, que depois passa para o vegetal, já adquire outras características, depois passa para o animal, é outro passo importante, e quando atinge a razão, o livre-arbítrio, aí nos tornamos espíritos com E maiúsculo, não é? Ainda na forma mais singela, mais próxima do instinto animal, mas já com capacidade de tomar decisões, não é? De fazer escolhas. Maravilhoso tudo isso, né? Muito bom, muita luz para nós, e isso nos dá uma abertura mental muito grande e um senso de responsabilidade, né? Diante de todo esse quadro que a vida nos oferece. Deixamos de ser meros
espectadores, né, e passamos a ser atores. Saímos da plateia e passamos para o palco. Realmente. A gente pode não perceber o caminho, começar a perceber o caminho, estar à beira do caminho, e até um dia que nós iremos aprender a caminhar e voltamos ao anterior, né? Que é sinônimo, né, de cristão. A igreja do caminho, ou seja, aprendermos a direção, o andar, né, a coletividade, e a humanidade, muito claramente ela evolui e ela se mostra, apesar de tantas ainda necessidades, mas a gente nunca foi tão fraterno com os animais, nós nunca tivemos um olhar tão ampliado diante da ecologia, nós nunca tivemos tanta necessidade de cuidarmos de nossa mente, de cuidarmos da nossa saúde, e consequentemente as conquistas aparecem diante disso, né? De respeitarmos a todas e qualquer que seja as diferenças de opiniões, a diferença de posições econômicas, sociais, religiosas. Né? É que um olhar ingênuo nosso nos conduz a isso que aparece. Mas o que tem acontecido por trás dos bastidores, né, que não são objetos dos holofotes, né? Tanta gente trabalhando pelo bem, pelo amor, né? Em prol, se doando em prol dessa causa maravilhosa que é o amor. As transformações são muito grandes e as instituições também estão se aperfeiçoando através dos contrastes, né? E das oportunidades que aqueles menos esclarecidos estão tendo. Quando a gente se refere esclarecidos, não é do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista mais espiritual, mais moral, né? Então, o governante que está atrapalhando, está atropelando as coisas, os valores, está destruindo, agindo egoisticamente, só pensando em si, no seu grupo e tal. Será que ele não está ensejando para a gente uma oportunidade de a gente perceber que não é esse o caminho e que ele próprio esteja aprendendo com tudo isso? Mais adiante ele não vai acordar e vai dizer: puxa vida, como foi tão equivocado o que eu pensei, o que eu fiz, né? Aí volta mais adiante nesse processo da reencarnação com missões mais nobres, né? De se desdobrar para corrigir os erros e contribuir para a nossa evolução, para esse universo melhor, né? Porque o universo começa dentro de nós mesmos, né? Se expande para a família, para a rua, para a cidade, para aí vai se estendendo, né? Só muda a referência, né? Quando a gente pensa que nós temos inúmeros, né, seres vivos, micro-organismos que estão dentro de nós, e a nossa referência da gente com o planeta também, quantos, né? Então, na verdade, depende só do olhar, né? Mas está tudo nesse processo de progresso, de aprender, de sentir. Olha, o nosso tempo está se esgotando, viu? Passou assim tão rapidamente, né? Você quer deixar uma mensagem? Aliás, não estou nem perguntando se você quer, eu estou impondo. Deixa uma mensagem aí de otimismo para a gente, de motivação, de entusiasmo. Uma das bem-aventuranças que Jesus nos traz falando sobre os misericordiosos. E essa palavra parece muito parecida com miséria no início da palavra misericórdia, miséria, né? Parece que nos leva aí, às vezes de uma forma equivocada também, a pensar nisso. E a palavra misericordioso vem de miserere e cordis, que em latim significa se compadecer com o coração dos outros, né?
E é o que Jesus fez e faz conosco. Ele busca nos ensinar quão importantes somos para Ele, como Ele se sensibiliza para com nós. O que Ele traz é todo o amor absoluto divino personificado num ser que capacita a gente para nos inserirmos diante dessa possibilidade de sermos também amor, de sermos também perfectíveis. Então, fica só a minha gratidão a esse momento, à existência, ao presente, à vida, a vocês, a cada um de vocês, e a Jesus e a Deus. Muito obrigado e que possamos utilizar da melhor forma possível. Que bom, né? E que nós saibamos bem aproveitar essa mensagem maravilhosa do Evangelho, trazer para as nossas vidas e sem esquecer da nossa querida doutrina, né? Que tantas luzes lança para uma melhor compreensão e interpretação do Evangelho, né? Da vida, de nós mesmos. Temos muito que agradecer a Deus, a Jesus, nosso querido amigo, né? Aos nossos, aqueles que conosco dividem essa experiência reencarnatória, aos amigos, aos familiares. Olha, somos tão devedores. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, meu Deus, como é que eu vou pagar tanto débito? Porque é tanta maravilha, né? Tanta coisa boa em nosso favor, né? É linda, a vida é linda. Nós lhe agradecemos, viu, Bruno? Obrigado. Agradecemos ao Márcio, agradecemos a você, ouvinte, pela sua audiência, né? O nosso carinho para você e a certeza de um amanhã melhor e mais feliz para todos nós. Podemos até não compreender isso, mas a vida caminha sempre para melhor. Podemos passar por momentos de mais dificuldades, mas são lições que nós precisamos para a partir daí vir já uma etapa de mais luz, de mais compreensão, né? E saímos das dificuldades sempre mais fortalecidos, não é? Que Jesus nos ampare sempre e nos dê a força necessária para a gente superar as nossas dificuldades pessoais, que são de fato os nossos maiores obstáculos na vida. Muita paz.